À medida que nos aproximamos da Semana Santa, as leituras de hoje nos apresentam um poderoso contraste: reunião e dispersão, unidade e divisão. No texto de Ezequiel, contemplamos a promessa divina de reunir o povo disperso de Israel, fazendo deles uma nação única. No Evangelho, testemunhamos o paradoxo da profecia de Caifás, que, sem saber, anuncia como a morte de Jesus reunirá os filhos de Deus dispersos. Neste momento crucial da Quaresma, somos confrontados com uma pergunta profunda: o que nos divide e o que nos une? Quais são os muros de separação em nosso coração que precisam ser derrubados para que possamos experimentar a unidade que Deus deseja para nós? Caminhando rumo à Páscoa, somos chamados a refletir sobre como podemos ser instrumentos de unidade em um mundo marcado pela divisão. As leituras de hoje nos conduzem a um tema central da fé cristã: a unidade em Cristo e a reunião do povo de Deus. Estamos nos aproximando do ápice de nossa jornada quaresmal, e a liturgia nos convida a refletir sobre o mistério da unidade, que brota da cruz. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos apresenta uma poderosa visão da restauração de Israel. O contexto histórico é crucial para entendermos a profundidade desta mensagem. Ezequiel fala a um povo dividido e exilado após a queda de Jerusalém em 587 a.C. O reino de Israel já havia sido destruído pelos assírios em 722 a.C., e agora o reino de Judá também experimentava o exílio babilônico. A nação estava não apenas geograficamente dispersa, mas também espiritualmente fragmentada, com muitos tendo abandonado a fé no Deus de seus antepassados. É neste cenário de profunda divisão e crise de identidade que ressoa a promessa divina: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. A promessa vai além da simples reunificação geográfica. Deus promete uma unidade espiritual ainda mais profunda. Farei deles uma nação única, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Esta visão de unidade se caracteriza por 3 elementos essenciais: a purificação do pecado, eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade; a restauração da aliança, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna; e a presença permanente de Deus, minha morada estará junto deles. O salmo responsorial, extraído do livro de Jeremias, complementa belamente esta mensagem. A imagem do pastor que reúne seu rebanho disperso evoca a ternura e o cuidado divinos. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. A dispersão dolorosa segue-se à reunião jubilosa. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. A tristeza do exílio dá lugar à alegria do retorno. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. No Evangelho segundo João, nos aproximamos do clímax dramático do ministério terreno de Jesus. Após a ressurreição de Lázaro, sinal que simboliza a vitória final sobre a morte, as autoridades judaicas se reúnem para decidir o destino de Jesus. O evangelista nos revela a ironia profunda deste momento. Enquanto planejam matar aquele que veio trazer a vida, Caifás, o sumo sacerdote, profere uma declaração que, sem seu conhecimento, revela o desígnio salvífico de Deus. É melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. João, com seu característico olhar teológico, interpreta esta declaração para além da intenção política imediata de Caifás. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, o evangelista nos revela que a morte de Jesus não seria apenas um sacrifício por Israel, mas o meio pelo qual Deus reuniria todos os seus filhos de todas as nações em uma nova unidade. Neste período da Quaresma, tão próximo à Semana Santa, estas leituras nos convidam a refletir. Como experimentamos a dispersão em nossa própria vida? Quais são as divisões, internas e externas, que nos impedem de viver plenamente como filhos de Deus? Como podemos participar da obra unificadora de Cristo em nosso mundo fragmentado?
As leituras deste dia da Quaresma nos introduzem no mistério da unidade que flui do sacrifício redentor de Cristo. Este tema da unidade, central na espiritualidade cristã, possui raízes profundas tanto na teologia da Aliança do Antigo Testamento quanto na compreensão cristológica do Novo Testamento. A promessa de unificação em Ezequiel se inscreve na grande tradição profética que anuncia a restauração messiânica de Israel, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Depois dos profetas, Deus forma o seu povo a partir da esperança da reunião de todos os seus filhos dispersos. Os profetas reavivam a esperança de uma aliança nova e eterna. Esta esperança encontra seu cumprimento em Cristo, que vem não apenas para reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas para formar um único rebanho sob um único pastor. A imagem do rei pastor, personificada na figura de Davi no texto de Ezequiel, encontra sua realização plena em Jesus Cristo. Como afirma São Pedro Crisólogo, Cristo é o pastor que carrega sobre seus ombros não apenas a ovelha perdida, mas toda a humanidade dispersa pelo pecado. Esta imagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas nos ajuda a compreender como a morte de Jesus, paradoxalmente, torna-se fonte de vida e unidade para toda a humanidade. Tema da reunificação em Ezequiel também nos remete à questão da identidade do povo de Deus, como nos lembra o Papa Bento XVI em sua encíclica Deus Caritas Est. A história de amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A unidade prometida não é apenas externa ou organizacional, mas uma profunda comunhão de corações transformados pela graça. A declaração profética de Caifás, interpretada pelo evangelista João, nos introduz na dimensão sacrificial desta unidade, como ensina o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, que é a luz do mundo, do qual procedemos, pelo qual vivemos e para o qual tendemos. O mistério pascal de Cristo, sua morte e ressurreição, torna-se assim o fundamento da unidade da Igreja, que reúne na caridade os filhos de Deus dispersos pelo pecado. São João Paulo II, em sua encíclica Ut Unum Sint, aprofunda esta compreensão. A unidade conferida pelo Espírito não consiste meramente numa junção de pessoas, mas numa comunhão de fé, esperança e caridade, numa comunhão na graça, nos sacramentos e no ministério. Esta unidade eclesial é reflexo da unidade trinitária, não uma uniformidade homogeneizante, mas uma comunhão na diversidade. O contraste entre o plano humano de Caifás e o plano divino revelado pelo evangelista João nos mostra como os caminhos de Deus transcendem a lógica puramente humana. Como afirma São Paulo, o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. A cruz, símbolo de fracasso e derrota aos olhos humanos, torna-se no desígnio divino o instrumento de reconciliação e unidade. Esta dinâmica paradoxal da cruz nos convida a um exame profundo de consciência neste tempo quaresmal. Como estamos participando do mistério de morte e ressurreição de Cristo em nossa própria vida? Quais são os muros de separação que ainda existem em nosso coração, em nossas famílias, em nossas comunidades? Como podemos ser instrumentos da unidade que Cristo conquistou com seu sangue? Como nos lembra o Papa Francisco em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, a paz social não pode ser entendida como irenismo ou como mera ausência de violência obtida pelo domínio de uma parte sobre as outras. A unidade prevalece sobre o conflito. Este princípio evangélico da unidade que supera o conflito nos convida a buscar a reconciliação em todas as dimensões de nossa vida, sabendo que, como nos ensina o Catecismo, a dispersão dos homens que produziu a desarmonia dos pecados corresponderá à unidade que o Espírito realiza.
As leituras de hoje nos desafiam a viver concretamente o chamado à unidade em Cristo. Como podemos traduzir esta mensagem em ações práticas em nosso cotidiano? Consideremos algumas aplicações específicas. Cultivar a unidade interior. Antes de buscarmos a unidade com os outros, precisamos cultivar a unidade dentro de nós mesmos. Como ensina Santo Agostinho, o coração fica inquieto enquanto não repousa em Deus. A dispersão interior, resultado da fragmentação de nossos desejos, pensamentos e afetos, nos impede de viver plenamente nossa identidade de filhos de Deus. Durante esta última semana da Quaresma, podemos fazer um exame mais aprofundado de nossa vida, identificando as divisões internas que nos afligem, incoerências entre fé e vida, conflitos não resolvidos, apegos desordenados. Uma prática concreta seria reservar 15 minutos diários para um exame de consciência guiado pelo Espírito Santo, perguntando-nos: o que me afasta da unidade que Deus deseja para a minha vida? Reconciliação e perdão. A unidade prometida por Deus em Ezequiel é precedida pela purificação. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Da mesma forma, nossa jornada rumo à unidade passa necessariamente pela reconciliação. Neste tempo favorável, somos convidados a buscar o sacramento da reconciliação, preparando-nos adequadamente para a celebração da Páscoa. Identificar relacionamentos danificados em nossa vida e dar passos concretos em direção à reconciliação. Isso pode significar pedir perdão a alguém que magoamos ou oferecer perdão a quem nos feriu. Praticar diariamente a oração pela unidade, especialmente por aqueles com quem temos dificuldade de conviver. Promover a unidade na família. A família é o primeiro lugar onde somos chamados a viver a experiência da unidade. Como igreja doméstica, ela reflete o mistério de comunhão da Igreja Universal. Práticas concretas para este tempo quaresmal podem incluir estabelecer ou revigorar momentos de oração em família, como a recitação do terço ou a leitura compartilhada da Bíblia. Planejar uma noite de reconciliação familiar, quando cada membro pode expressar pedidos de perdão e agradecimentos aos demais. Identificar e abandonar hábitos que criam divisão na família. Críticas constantes, comparações injustas, uso excessivo de dispositivos eletrônicos que prejudicam a comunicação. Construir pontes na comunidade. O testemunho cristão de unidade deve estender-se para além do círculo familiar, alcançando nossas comunidades. Isso significa resistir à tentação de alimentar divisões em nossa comunidade paroquial, evitando fofocas ou críticas destrutivas. Engajar-se em iniciativas que promovam o diálogo entre diferentes grupos ou perspectivas. Estar atento às necessidades dos marginalizados e excluídos de nossa comunidade, buscando integrá-los na vida comunitária. Viver a dimensão universal da Igreja. A profecia de Caifás, interpretada por João, nos recorda que Cristo morreu para reunir os filhos de Deus dispersos. Esta visão universal da salvação nos desafia a cultivar uma genuína preocupação com as necessidades da Igreja. Em todo o mundo, informando-nos sobre a realidade dos cristãos em diferentes contextos e culturas. Apoiar iniciativas missionárias e de solidariedade internacional, como a Campanha da Fraternidade ou projetos de ajuda humanitária. Rezar regularmente pela unidade dos cristãos e pelo diálogo interreligioso. Preparação para a Semana Santa. Estando próximos da Semana Santa, podemos nos preparar para vivenciar o Tríduo Pascal como o grande sacramento da unidade. Para isso, podemos ler antecipadamente as leituras litúrgicas dos principais dias da Semana Santa, meditando especialmente na oração sacerdotal de Jesus, onde ele pede que todos sejam um. Planejar nossa participação nas celebrações do Tríduo Pascal, reservando tempo para verdadeiramente nos imergirmos no mistério central de nossa fé. Convidar alguém que esteja afastado da Igreja para participar conosco das celebrações, sendo assim, instrumento da ação unificadora de Cristo. Ao incorporarmos estas práticas em nossa vida, tornamo-nos não apenas beneficiários,
mas também colaboradores ativos do projeto divino de unidade revelado nas Escrituras. Como nos lembra o Papa Francisco, a unidade é superior ao conflito. Esta convicção deve orientar nossa vida cristã em todos os seus aspectos, especialmente neste tempo de intensa preparação para a Páscoa. Vamos agora entrar em um momento de oração, permitindo que a palavra de Deus penetre em nosso coração e transforme nossa vida. Busque um lugar tranquilo, adote uma postura confortável e respire profundamente, colocando-se na presença amorosa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, pastor do vosso povo, que prometestes reunir vossos filhos dispersos e fazer deles uma só nação, olhai com misericórdia para a nossa fragmentação e divisão. Vós que enviastes vosso Filho Jesus para morrer, não apenas por uma nação, mas para reunir na unidade todos os vossos filhos dispersos pelo mundo, concedei-nos a graça de sermos construtores de pontes onde há muros, semeadores de paz onde há conflito, portadores de esperança onde há desespero. Espírito Santo, vínculo de amor que une o Pai e o Filho, derramai sobre nós vossa graça unificadora. Curai as feridas de nosso coração dividido. Reconciliai-nos em nossas relações fraturadas. E ajudai-nos a superar todo espírito de competição, inveja e desunião. Senhor Jesus, que na véspera de vossa paixão, rogastes ao Pai para que todos fossem um, como vós sois um com o Pai, fazei-nos instrumentos de vossa obra reconciliadora, para que o mundo creia que o Pai vos enviou. Amém. Reflita sobre estas questões. Quais são as áreas de divisão em minha vida que precisam da ação unificadora de Deus? Como tenho contribuído para a unidade ou para a divisão em minha família, comunidade e igreja? O que significa concretamente para mim seguir Jesus como meu pastor nesta semana que antecede a Páscoa? E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Repita este versículo várias vezes, internalizando-o. Leve-o consigo durante o dia, recitando-o especialmente quando se deparar com situações de conflito ou divisão. Hoje, rezemos especialmente pela unidade da Igreja e pela reconciliação entre todos os cristãos. Oremos também por todas as famílias divididas por conflitos, para que encontrem o caminho da reconciliação e da paz. Peçamos ainda pela paz no mundo, especialmente nas regiões afetadas por guerras e divisões étnicas, religiosas ou políticas. As leituras de hoje nos apresentam uma poderosa mensagem de unidade e reconciliação. Do profeta Ezequiel ao evangelista João, a palavra de Deus nos revela que o plano divino é reunir o que está disperso, unificar o que está dividido, restaurar o que está quebrado. E o meio pelo qual Deus realiza esta obra unificadora é o sacrifício de Jesus, que morre para reunir os filhos de Deus dispersos. Enquanto nos aproximamos da Semana Santa, somos chamados a colaborar com este plano divino, tornando-nos instrumentos de unidade em um mundo fragmentado. Compromisso para hoje. Identificarei uma relação danificada em minha vida e darei um passo concreto em direção à reconciliação, seja pedindo ou oferecendo perdão. Dedicarei um tempo específico à oração pela unidade da Igreja e pela paz no mundo, recitando o versículo. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Como uma jaculatória ao longo do dia. Evitarei conscientemente palavras ou ações que possam causar divisão em minha família ou comunidade e buscarei ativamente oportunidades para construir pontes de compreensão e diálogo. Deus de infinita misericórdia, venho hoje agradecer pelo dom da unidade que nos oferecestes em Cristo Jesus. Reconheço que muitas vezes contribuo para a divisão através de minhas palavras e ações impensadas, de meus julgamentos precipitados, de minha resistência ao perdão. Agradeço, Senhor, porque na cruz vosso Filho derrubou os muros que nos separavam e fez dos diferentes um só corpo em Cristo. Nesta última semana da Quaresma, ajudai-me a preparar meu coração para o Tríduo Pascal, vivendo concretamente o mandamento do amor fraterno.
Que eu seja instrumento de vossa paz e unidade, começando em minha própria casa, estendendo-se à minha comunidade de fé e alcançando todos aqueles que encontro em meu caminho. Que a morte e ressurreição de vosso Filho sejam para mim fonte de reconciliação e vida nova. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 39º dia de nossa jornada quaresmal, já vislumbrando os mistérios da Semana Santa que se aproxima. As leituras de hoje nos revelam o coração do projeto divino: reunir o que está disperso, unificar o que está dividido. Através do profeta Ezequiel, Deus promete fazer de seu povo uma nação única. E no Evangelho, descobrimos que a morte de Jesus tem como propósito reunir os filhos de Deus dispersos. Este é o paradoxo do amor divino. Através da cruz, instrumento de divisão e morte, Deus realiza sua obra de reconciliação e vida. Agora quero saber de você. Como você tem experimentado a tensão entre unidade e divisão em sua vida? De que maneira a fé em Cristo tem ajudado você a superar barreiras e construir pontes? Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode ser luz para muitos que enfrentam desafios semelhantes. As leituras de hoje estão disponíveis na descrição do vídeo. Nestes últimos dias da Quaresma, permita que o Espírito Santo o guie em um caminho de reconciliação autêntica, preparando seu coração para celebrar o mistério pascal. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar desta mensagem. Para continuar esta jornada espiritual, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas reflexões. Nos encontramos amanhã para mais um dia de preparação para a Páscoa. Que Deus abençoe sua caminhada.